Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos comentando a Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, artigo por artigo. Chegamos ao artigo 36 e vamos finalizar o tema de intervenção. O artigo 36 trata das condições para a intervenção provocada. Mas é importante notar que o estudo da intervenção ele demanda um estudo sistemático do artigo 34, 35 e 36. Além desses artigos, é claro, existe legislação tratando do assunto. É o caso da Lei 12.562 de 2011, que trata da ADI interventiva. Muito bem, no artigo 36, nós temos o seguinte: a decretação da intervenção dependerá, inciso 1º, no caso do artigo 34, inciso 4º, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. No inciso 2º, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. No inciso 3º, de provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e nos casos de recusa à execução de lei federal. No parágrafo 1º, o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. No parágrafo 2º, se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. E no parágrafo 3º, nos casos do artigo 34, 6º e 7º, ou do artigo 35, 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Interessante texto no artigo 36, mas, como eu disse, demanda um estudo sistemático. Nós estamos trabalhando o artigo 34, ponto a ponto, estamos mesclando a classificação doutrinária, tudo para facilitar o seu entendimento. E hoje nós vamos ao desfecho dessa grande saga de estudo da intervenção. Mas não posso dar sequência sem lembrar do seguinte, que existem alguns princípios que devem ser observados. O primeiro princípio é a não intervenção, ou seja, quando nós falamos de intervenção, ela é medida última. Segundo o próprio STF já pronunciou, ela é a última medida. O princípio é exatamente o contrário. Por esse motivo, inclusive, não só ele, mas por ele, inclusive, há a taxatividade nos incisos 34 e 35 da Constituição, ou seja, o rol de motivos para a intervenção ele é taxativo, não há outros. E também a temporariedade da medida. Nós vamos ver no decreto interventivo que ele precisa estabelecer um prazo. Não pode ser uma medida que perdure por muito tempo. Excepcionalmente, inclusive, pode ser prorrogado, apenas de forma excepcional. Ok? Tudo isto dado ao princípio da não intervenção. Lembrando que, na última aula do artigo 34, quando nós falamos de intervenção provocada, nós deixamos esse quadro aqui e explicamos ele sob uma ótica de combinação dos artigos incisos do artigo 34 com o artigo 36. Se você não assistiu à aula de intervenção provocada da União,
Assista para um melhor entendimento. Nós vamos transformar esse quadro em algo mais simples. A parte de legislação é bem interessante, é bem necessária, mas você precisa terminar de assistir esses vídeos com um estudo completo dessa temática. E, é claro, com o que mais importa para a sua prova. Veja que eu vou trocar os dispositivos pelo texto que está escrito em cada um deles, tá? Veja, fica um pouco mais fácil, não é verdade? Então, vamos dissecá-lo ponto a ponto. Bom, nós estamos vendo que nós estamos tratando da intervenção provocada. Nós vimos que a intervenção espontânea, ela é de iniciativa do presidente da República, do chefe do Executivo. Também vimos, no caso do artigo 35, ela é de iniciativa do governador do Estado. A intervenção provocada, ela tem algumas subdivisões de acordo com a doutrina. Ela pode ser por solicitação. Nós vimos que a intervenção provocada por solicitação, ela está reservada para o caso do impedimento do livre exercício do poder legislativo e executivo. Estes poderes, por sua vez, possuem legitimidade para solicitar ao chefe do executivo a intervenção. O chefe do executivo pode ou não decretar a intervenção, é uma discricionalidade que ele possui. Mas, para o caso de intervenção provocada por requisição, e nós vimos que ela está reservada ao Poder Judiciário, ela pode ocorrer quando o livre exercício do Poder Judiciário está sendo impedido, ela é feita através de requisição do STF ao presidente da República. E vimos também que pode ser o caso de descumprimento de ordem ou decisão judicial, mas neste caso ela será realizada por requisição do STF, do STJ ou do TSE, de acordo com as suas competências. Se for o caso de descumprimento, por exemplo, de ordem ou decisão judicial da Justiça Eleitoral, o órgão competente será o TSE. Mas como tem a ver com competência, nós vamos estudar mais à frente, quando estudarmos cada uma das competências desses tribunais, tá? Por hora, o que é necessário é você entender de uma forma estrutural o que é a intervenção federal. Nestes dois casos, o chefe do Poder Executivo, ele tem o dever de decretar a intervenção. Ele não tem a discricionalidade, como no caso anterior. Muito bem. E nós vimos também que essa espécie de intervenção provocada por requisição, ela também se dá por meio de provimento de representação, que trata-se de uma representação interventiva. Este provimento, ele compete ao STF, é um procedimento realizado pelo STF, no que tange aos estados, mas nós vimos na aula do artigo 35 que no que concerne aos municípios, ele é realizado pelo TJ. No caso de provimento de representação do STF, nós temos que lembrar que é o caso de um único legitimado, que a legitimação ativa ela pertence ao Procurador-Geral da República. E esse é um diferencial importante na ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Seguindo adiante, será o caso, então, de intervenção provocada por requisição, por provimento de representação, quando é necessário prover a execução de lei federal. No caso da execução de lei federal, o nome da ação será Ação de Executoriedade de Lei Federal. Preste atenção nessa diferença, principalmente você que vai fazer uma prova de nível superior. E também será o caso para a observância dos princípios sensíveis. Estão lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição. Nós vimos na aula do artigo 34 todos estes princípios, tá? Quando for o caso de observância aos princípios sensíveis, nós teremos a ADI interventiva, ou seja, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que ela não visa declarar a inconstitucionalidade dos princípios, tá? Ela visa a declarar a inconstitucionalidade do ato, da não observância exatamente
destes princípios sensíveis. O STF, então, depois de julgar, ambas as ações são de competência do STF. O STF, então, depois de julgar, encaminha para o chefe do Executivo. Este, então, deve decretar a intervenção. Por que não o STF? Porque nós já vimos, o artigo 84, inciso 10, vai dizer que é de competência do presidente da República decretar a intervenção. Entendemos bem essa parte? Vamos entender um pouquinho, então, o procedimento. Tudo que eu estou falando está no artigo 36, tá? Eu não estou lendo os incisos para que a aula fique bem mais didática e você finalize essa temática tendo uma boa base para o seu concurso e para não errar as questões de provas. A intervenção provocada, então, ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode se dar por solicitação ou pode se dar por requisição. No caso de solicitação, ela é direcionada ao presidente da República. Este, por sua vez, se submete ao controle político exercido pelo Congresso Nacional, conforme o parágrafo do artigo 36. O Congresso Nacional, por sua vez, tem 24 horas de prazo para se manifestar sobre a medida e, em caso de recesso, deverá ser convocada a sessão extraordinária no prazo de 24 horas para, então, ser decidida a questão. Se a posição do Congresso for favorável, haverá, então, o decreto de intervenção pelo presidente, que vai especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução e, quando couber, nomear interventor. Não é difícil de entender essa sistemática, tá? Bom, este controle político, por sua vez, ele pode ser dispensado, quando for o caso de requisição. Vamos pegar como exemplo o caso de requisição direcionado ao STF, até porque tem alguma particularidade aqui que eu quero demonstrar para você. Lembrando que esta requisição também pode ser feita através do STJ e através do TSE, de acordo com a sua competência. Mas no caso aqui, eu vou tratar da requisição que deve ser obrigatoriamente feita por provimento pelo STF. Ela tem um único legitimado, que é o Procurador-Geral da República, e após apreciação do STF, após decisão, o decreto vai se limitar a suspender a execução do ato impugnado. Aqui na nossa sistemática, como vai ocorrer neste caso? O STF vai comunicar sua decisão ao presidente da República. O presidente da República, por sua vez, vai emitir o decreto de intervenção. Este decreto, lembrando, vai se limitar apenas a suspender a execução do ato impugnado. Se com este decreto ficar resolvida toda a situação, termina por aqui a história. Entretanto, se mesmo após este decreto não ficar resolvida a situação, o presidente então vai submeter ao controle político do Congresso Nacional, naqueles mesmos prazos de 24 horas e, em caso de recesso, uma sessão extraordinária ser convocada em 24 horas, para então realizar a intervenção como um todo. O decreto da intervenção vai conter as mesmas informações do decreto que nós mencionamos lá atrás. Vai especificar a amplitude, vai determinar o prazo, as condições de execução e, quando couber, vai nomear interventor. Basicamente, neste quadro, você tem o procedimento do artigo 36. Lembrando que nós tratamos aqui do provimento pelo STF que visa apenas suspender a execução do ato impugnado. E como nós vimos na legislação, é somente para esse caso que o controle político exercido pelo Congresso Nacional ele é dispensado. Se for o caso do provimento pelo STF abarcar situações além da suspensão da execução do ato impugnado, deve passar pelo controle político exercido pelo Congresso Nacional, conforme já mencionado. Muito bem, o que é importante então você lembrar? Que as normas que disciplinam o procedimento de intervenção classificam-se como elementos de estabilização constitucional. Funciona como medida última para restabelecer o respeito à Constituição Federal e, nesse sentido, a intervenção é considerada como meio de controle de constitucionalidade, o que justifica que, durante a intervenção,
a Constituição não poderá ser emendada ou alterada, de acordo com o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Faz a remissão no seu material, muito importante, é uma forma de você lembrar. Configura a medida de duplo efeito, a saber, natureza estritamente jurídica, que é a invalidação do ato, como nós vimos, e de caráter político-administrativo, o afastamento de autonomia local. Importante também que há uma lei regulando a ADI interventiva, que é a Lei 12.562 de 2011. E no caso do artigo 36, parágrafo 4º, uma decorrência lógica, cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Lembre-se da ressalva também na hora de fazer a sua prova, tá? Uma questão de prova recorrente é dizer que a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, ela é imprescindível à intervenção federal, o que não é verdade, como nós vimos. Ela é dispensada, mas o decreto fica limitado à suspensão do ato, a suspender a execução do ato impugnado, como nós vimos. Bom, na próxima aula, nós iniciaremos o estudo da administração pública pelo artigo 37 da Constituição. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.